Você sabia que cada ser vivo que existe no nosso planeta possui a mesma composição química? Ou seja, todo ser vivo vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre na sua composição? Mas então, se a composição química é a mesma, como é que a gente tem tanta variedade de seres vivos no nosso planeta? Já parou para pensar nisso? Então, essa e outras perguntas serão respondidas no vídeo de hoje, tá? Então, fica aqui comigo porque hoje a gente vai ter aula de bioquímica. Bom, gente, a resposta para essa pergunta está justamente na combinação desses elementos para formar os seres vivos. Então, todos eles vão ter a mesma composição, mas a combinação desses elementos vai ser diferente em cada ser vivo, em cada molécula, em cada estrutura, tá certo? Então, a gente vai ter essa variabilidade genética, né, essa variedade de vida toda que a gente encontra no nosso planeta, graças a essa combinação diferente que a gente vai encontrar em cada substância, tá? E essas substâncias vão se unindo, né, vão formando substâncias mais complexas até formar os organismos vivos que a gente tem. Dentre as substâncias que a gente vai encontrar no nosso corpo e que são essenciais à vida, a gente vai ter substâncias que são orgânicas, ou seja, que são substâncias que vêm, né, que têm origem animal, que vêm de algum ser vivo, na verdade, tanto de animais quanto de vegetais, mas que vêm de algum ser vivo, e a gente tem aquelas substâncias que são inorgânicas, que são substâncias que não têm origem de um ser vivo, mas que são essenciais para a vida. Por exemplo, uma substância inorgânica que é extremamente importante para qualquer ser vivo é a água, tá certo? A gente não encontra a água sendo formada em um ser vivo. Na verdade, a gente precisa estar sempre repondo, consumindo essa água, porque a gente tem necessidade de tê-la no nosso organismo. Na verdade, essa quantidade de água vai variar de espécie para espécie, tá? Mas na espécie humana, por exemplo, esse percentual de água chega a 70% em média no nosso corpo. Uma criança, por exemplo, um bebê, vai ter 80, 85% de água. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, essa água vai sendo perdida, né? A gente vai perdendo um pouco de água. Mas na natureza existem seres vivos que têm uma proporção muito maior de água, por exemplo, as águas vivas. O corpo delas pode ser medido como 95% em média de água. Então, eu acho que você já entendeu que a água é extremamente importante para a vida, né? Então agora a gente vai ver algumas propriedades, tá certo? A molécula de água, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, por isso a gente diz que a fórmula da água é H2O. Agora vamos ver algumas das propriedades da água, tá certo? A gente diz que a água ela tem um alto calor específico. O que significa dizer isso? Que para eu conseguir mudar a água de estado físico, né, é necessário uma grande quantidade de energia. Por exemplo, para eu conseguir ferver água, né, para que a água sofra ebulição, ou seja, passe do estado líquido para o gasoso, eu preciso de uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de calor, que é de 100 graus Celsius. Então, por isso que eu digo que a água ela tem um alto calor específico. Outra propriedade importante é que a água possui uma grande capacidade de dissolução. Isso acontece porque a água é uma substância polar. Se ela tem polos, né, na sua constituição química, isso faz com que várias outras substâncias consigam se ligar a essa água, fazendo com que seja tudo dissolvido. As únicas moléculas que a gente não consegue dissolver em água são substâncias apolares, que não têm afinidade por água, então a gente não consegue dissolver. Mas a grande maioria das coisas é dissolúvel em água, sim. Uma outra característica muito importante da água é que ela tem capilaridade, tá certo? Então, quando a água ela tá em um vaso, em um local, né, que tem uma espessura fina, em um canal que tem uma fina espessura, ela tende a formar o que a gente chama de menisco, que é uma curvaturazinha, tá certo? Você já parou para pensar como é que as plantas elas conseguem conduzir a seiva, né, bruta, por exemplo, que é só água e minerais, por toda a planta, árvores muito grandes, se elas não têm sistema cardíaco, elas não têm um sistema cardiovascular. Então, é justamente por causa dessa propriedade da água, né? E quando ela está em vasos pequenos, né? Se eu pegar um tubo de ensaio, por exemplo, e colocar água, vocês vão ver que ela forma uma curvatura. E quanto mais estreito for esse canal, maior é essa curvatura. Então, como a água, ela se liga, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que é como aquele ditado, onde a vaca vai,
o boi vai atrás, tá certo? Então, onde as primeiras moléculas de água que estão lá na pontinha do menisco vão, todas as outras moléculas vão seguindo e aí a gente consegue ter essa migração, né? A água consegue se espalhar por todo o corpo da planta, então isso também é uma capacidade muito importante. Um outro componente inorgânico que também é muito importante para a gente são os minerais, tá certo? E para a gente adquiri-los, a gente precisa de uma dieta muito variada. Embora a gente não precise de uma grande quantidade de minerais, né? A gente não precisa consumir minerais como se consome água, né? Porque eles em uma pequena proporção já fazem um resultado muito bom no nosso organismo, tá? Mas para a gente adquiri-los, a gente tem que ter uma dieta bem variada, porque a gente pode encontrar eles em animais, em alguns vegetais. No próprio sal de cozinha, né, a gente encontra o cloreto de sódio, encontra cloro e sódio, que são minerais que são necessários para a gente. Então, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, vai fazer a regulação hídrica no nosso corpo. A gente tem minerais como o potássio, por exemplo, que vão ajudar na contração muscular. A gente vai ter o cálcio, que vai formar os nossos ossos e também vai ajudar na questão da nossa musculatura. Então, as funções são bastante variadas, tá certo? Mas são extremamente importantes para o nosso organismo, apesar da gente não precisar de grandes quantidades. Agora vamos iniciar um pouquinho falando sobre os componentes orgânicos, tá certo? Os materiais orgânicos que a gente vai encontrar nos seres vivos. Então, o primeiro deles vai ser os carboidratos, que são extremamente importantes porque eles são a nossa fonte primária de energia, tá certo? Onde é que eu vou encontrar esses carboidratos? Eu posso encontrar nas frutas, eu posso encontrar em vegetais como inhame, batata, macaxeira, que são uma fonte rica de amido. A gente tem também, pessoal, como carboidrato as massas, os pães, tá certo? Então, nesses locais é que a gente vai encontrar carboidrato. Apesar de serem muito importantes, né, uma fonte energética muito importante, a gente deve tomar cuidado com os excessos, tá certo? Porque além de promover a questão da obesidade, a gente pode desenvolver outros tipos de doença, como por exemplo diabetes, tá certo? Então, o excesso de carboidratos pode nos causar mal também. Dentre a classificação dos carboidratos, eu vou ter os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Qual é a diferença, tá certo? Os monossacarídeos são mais simples, ou seja, quando eles entram no nosso corpo, eles não sofrem nenhum tipo de modificação, de quebra, tá certo? O corpo já absorve daquela maneira, como por exemplo a glicose, tá certo? A glicose é um tipo de monossacarídeo. Quando eu falo em disacarídeo, eu vou ter dois monossacarídeos juntos para formar um tipo de carboidrato, tá certo? Um exemplo clássico seria a lactose. A lactose ela é formada através de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose, que é outro tipo de monossacarídeo, tá? Então, essas duas moléculas se juntam, formando o que a gente chama de lactose. E polissacarídeos, a gente vai ter uma cadeia carbônica muito maior. Então, eu vou ter, por exemplo, várias milhares de moléculas de glicose, por exemplo, para formar uma estrutura, tá certo? Para formar um polissacarídeo, como, por exemplo, o amido, que é a reserva energética dos vegetais, tá certo? Então, o amido, ele é um tipo de polissacarídeo que é formado por uma sequência bem grande de monossacarídeos. Já os lipídios são moléculas também orgânicas, né? Mas eles são a nossa segunda fonte energética, então também são muito importantes. Por que eles são nossa segunda fonte energética? Porque a sua cadeia carbônica é muito longa. Então, daqui que o nosso organismo consiga quebrar para gerar energia, leva-se muito tempo. É por isso que é tão difícil, né, emagrecer, por isso que é tão difícil eliminar gordura do nosso corpo. Porque a gente tem os adipócitos, né, que são células de gordura que armazenam essa gordura no nosso corpo. Então, para a gente conseguir eliminar essa gordura dos adipócitos, a gente tem que fazer uma dieta restritiva, né, de calorias, e a gente também precisa praticar exercício físico para que o nosso esforço ele seja maior do que a quantidade de calorias que está sendo consumida. E assim o nosso corpo vai ter um déficit nutricional, né, e vai fazer com que essa gordura ela seja utilizada como energia, tá certo? Então, principalmente exercícios longos, tá certo? E que tenham uma constância, fazem com que a gente consuma esses lipídios que estão armazenados, tá certo? Então, eles são moléculas
que não são solúveis em água, são moléculas apolares, como a gente já viu. E a gente tem as várias classificações, tá? Tem lipídios que servem como reserva energética, tem lipídios, né, que são as ceras, que vão hipermeabilizar algumas partes de seres vivos, por exemplo, plantas aquáticas. Plantas não, perdão, aves aquáticas, elas utilizam muito um tipo de cera, né, para hipermeabilizar as suas penas, para evitar que o animal fique encharcado quando ele mergulhar para pegar os peixes. A gente tem a carnaúba, que tem nas suas folhas também uma camada de cera que evita a desidratação. A gente tem lipídios, que vão ajudar na formação de hormônios. Então, a utilização deles é bastante ampla. A gente tem os fosfolipídios, né, que também é uma classe de lipídios que tem a capacidade de estar em ambientes tanto polares quanto apolares, né? A gente sabe que é uma substância anfipática que tem uma cabeça que é polar, que pode ficar voltada para a água, e tem a cauda que a gente considera apolar, né? Então, essas são as utilizações, né, de forma bem básica dos lipídios. Temos também substâncias muito complexas que a gente chama de proteínas, tá, gente? Então, elas são encontradas, por exemplo, no consumo de alguns vegetais, tá certo? Que vão ter proteínas associadas, como feijão, a ervilha. Então, eles têm um percentual de proteína, mas a gente tem muita proteína, principalmente nas carnes, tá certo? E nas carnes vermelhas. Então, essas proteínas são adquiridas na alimentação, tá certo? Essas proteínas, elas são formadas por polímeros de aminoácidos, o que significa? Eu queria que vocês imaginassem um colar de pérolas, tá certo? Onde todo colar seria a proteína e cada pérola seria um tipo de aminoácido, tá? Então, eu tenho vários aminoácidos se juntando para formar o que a gente chama de proteína, que é uma estrutura muito mais complexa. Existe uma grande variedade de proteínas, tá certo? E como a gente já espera, essa variedade de proteínas se dá pela combinação desses aminoácidos. Nós temos cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos, tá certo? Sendo que a gente tem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa adquirir na dieta porque o nosso corpo não produz, e a gente tem os não essenciais. Esse termo não essencial é porque eu não preciso consumir, que o meu corpo já tem essa capacidade de produzir, tá? Então, aminoácidos essenciais eu preciso adquirir na minha dieta, e aminoácidos não essenciais eu não preciso adquirir porque o meu corpo já produz. Então, a função dessas proteínas são das mais variadas. Por exemplo, a gente vai ter proteínas que vão ter função estrutural, ou seja, elas vão formar mesmo a estrutura do nosso corpo, como os nossos músculos, tá certo? Então, os músculos são formados por proteínas, então teria uma função estrutural. Tem a função enzimática, porque as enzimas são proteínas, tá certo? Mas nem toda proteína é enzima. Então, isso quer dizer que aquelas proteínas que são enzimas, elas vão reduzir o tempo que uma reação levaria para acontecer. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre enzimas lá na frente, mas ele pode ter uma ação enzimática. A gente pode ter uma função de defesa, por exemplo. A gente tem proteínas que são conhecidas como imunoglobulinas, que vão atuar na defesa do nosso organismo, né? São substâncias que vão ajudar na defesa do nosso organismo. A gente tem proteínas de transporte, tá certo? Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é um tipo de proteína que se associa à hemácia e vai fazer transporte de gases, tá certo? Oxigênio e gás carbônico no nosso sistema sanguíneo. Uma outra função que as proteínas têm é uma função reguladora, como por exemplo a insulina e o glucagon, tá certo? Eles têm a função de regular, por exemplo, a glicose, tá certo? Então, enquanto a insulina baixa o índice glicêmico no sangue, o glucagon aumenta. Então, vai depender da nossa necessidade, tá? Então, por isso que a gente também diz que as proteínas têm um papel regulador. Eu já tinha falado para vocês sobre enzimas, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho, tá certo? Essa classe de proteínas, né, como eu disse para vocês, nem toda proteína é uma enzima, né? Mas todas as enzimas a gente considera proteínas, porque na verdade as enzimas são classes de proteínas, tá certo? Então as enzimas são catalisadores biológicos. O que significa dizer isso? A gente estudou muito bem quando viu o sistema digestório, né? Que ele, quando a gente adicionava uma enzima, o tempo de reação ele era diminuído, né? O percentual de tempo que demorava para determinado alimento ser digerido acabava diminuindo na presença de enzimas, né?
Essas enzimas, pessoal, é importante falar que elas são extremamente seletivas, tá certo? Então é como se fosse um mecanismo de chave e fechadura que a gente utiliza. Por quê? Tem enzima, né, que seria, por exemplo, a fechadura, e a chave seria o substrato. Então, para aquela enzima ser ativada, né, para essa engrenagem girar, para que a chave gire, esse substrato ele precisa ser específico. Por exemplo, eu não posso pegar a chave do portão da minha casa e tentar inserir na porta. Não vai abrir, porque a chave e a fechadura não são compatíveis. Então, para que uma enzima funcione, ela precisa ter o seu substrato adequado. Por exemplo, a pepsina, que atua no estômago, digerindo proteínas, tá certo? Ela precisa de um ambiente, de um pH mais ácido. Então, quando o bolo alimentar ele passa para o duodeno, ou seja, para a primeira porção do intestino delgado, que é mais alcalino, essa pepsina ela é inativada. Por quê? O seu substrato, que era esse pH ácido, não existe mais, então ela é inativada. Então é importante que vocês entendam isso. Elas são altamente seletivas, então elas para atuar precisam da sua temperatura adequada, precisam do seu pH adequado, tá? E cada enzima possui a sua especificidade, ela possui o seu substrato específico. Um dos substratos, né, que a gente é importante que a gente fale, na verdade, é a temperatura, tá certo? Por quê? Uma vez que a temperatura não está adequada para aquela enzima, ela pode desnaturar. O que significa dizer isso? Eu vou trazer um exemplo muito prático para vocês. A clara do ovo é um tipo de proteína, certo? A temperatura ambiente ou até uma temperatura um pouco mais baixa, né, dentro da geladeira, a gente vê que a clara de ovo ela vai continuar com aquela sua textura, né, que a gente encontra, né, uma textura um pouco gelatinosa. Já quando eu aqueço essa clara de ovo, ela ganha uma outra textura, uma outra cor, né? E isso se dá pelo fato de que a temperatura para aquela proteína se manter na sua constituição normal, ela foi aumentada demais, então essa proteína ela desnaturou. E esse processo de desnaturação das enzimas, ele é um processo irreversível. Eu não consigo mais pegar aquela clara de ovo que foi cozida e transformá-la na sua textura normal que eu encontraria à temperatura ambiente. Então, a desnaturação das proteínas é irreversível, tá? Então, isso é um ponto muito importante de se dizer. Por fim, e não menos importante, a gente tem os ácidos nucleicos, que a gente já estudou sobre eles, tá? Que são o DNA e o RNA, onde o DNA a gente tem uma dupla fita, ou seja, duas fitas que são enoveladas, né? Que tem aquele formato tridimensional, e o RNA é uma fita simples, tá? Então, no DNA, a gente tem 4 tipos de nucleotídeos, tá certo? Que na verdade os ácidos nucleicos nada mais são do que uma combinação de nucleotídeos para formar uma estrutura única, certo? Então, no DNA a gente tem adenina, timina, guanina e citosina. Já no RNA a gente vai ter adenina, uracila, então no RNA a gente não tem timina, a gente tem uracila. Aí vem a guanina e a citosina, certo? Então esses são os nucleotídeos que a gente vai encontrar nos ácidos nucleicos. Lembrando que o que faz as duas fitas do DNA se ligarem são justamente esses nucleotídeos que são bases complementares. Se a adenina ela é base complementar da timina, elas tendem a se ligar e fazer com que essa estrutura tridimensional do DNA ela seja mantida, tá certo? Já no RNA, que é uma fita única, não quer dizer que ele vai ficar nesse formato de fita, porque já que ele tem bases complementares, esse DNA, esse RNA, ele pode sofrer dobras, porque, por exemplo, se uma guanina se encontra com a citosina, elas tendem a se unir, então já vão formar uma dobra naquela estrutura, né? Então, os ácidos nucleicos, em tese, é isso, tá certo? É bem simples, é bem básico, tá? Então, a gente vai ter DNA e tem RNA. É importante a gente dizer que o DNA é uma molécula que é utilizada, né, na hereditariedade. Então, no DNA, né, no DNA das nossas células, está presente todas as nossas informações genéticas, todas as nossas informações hereditárias. Lembrando que o nosso DNA é formado por 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Já o RNA, ele é formado a partir do DNA, né? E ele tem a função de formar proteínas. Então, a função básica dele é essa, síntese de proteínas.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Deem uma lida no material que eu vou mandar para vocês também. Vou deixar arquivado para vocês, tá? É muito importante. E resolvam os exercícios, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem tirar aqui nos comentários do vídeo ou podem tirar através do meu e-mail que tá aqui na descrição do vídeo logo abaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!